Jeová Deus quer tirar seu povo do mundo de Satanás e levá-lo para sua organização. Cristo Jesus prometeu que estaria com esse povo até o fim deste sistema. Essa imensa organização mundial prova que Jesus está cumprindo sua promessa e que Jeová está realizando seu objetivo de um modo maravilhoso. Essa enorme organização tem muitas maneiras de servir, diferentes atividades. E isso só é possível com a ajuda de Jeová. É Ele quem dirige essa organização. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, explica em detalhes como Jeová organiza a sua organização. Vamos ler o versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 12. Diz: pois, de fato, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. O apóstolo Paulo comparou a organização de Jeová ao corpo humano. O corpo tem muitos membros e cada membro tem uma função. Vamos ler os versículos 4 a 6. Há diferentes dons, mas há o mesmo Espírito. E há diferentes maneiras de servir, contudo, há o mesmo Senhor. E há diferentes atividades, contudo, é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Isso nos mostra que essa organização não pertence a homens. Nenhum homem criou essa organização e não é nenhum homem que a faz funcionar. É Jeová Deus quem faz isso. Neste capítulo, Paulo nos ajuda a entender qual a relação que devemos ter uns com os outros. Vamos ler os versículos 17, 19 e 21, que diz: 1 Coríntios 12, 17. Se o corpo inteiro fosse um olho, onde ficaria a audição? Se todo ele fosse um ouvido, onde ficaria o olfato? 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E o 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Todos nós sabemos que precisamos uns dos outros. Desempenhamos funções ou atividades diferentes, mas precisamos muito uns dos outros. É por isso que o versículo 20 diz: mas o fato é que são muitos membros, porém um só corpo. Fazemos parte do mesmo corpo, somos membros da mesma congregação. Agora o 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. O que significa a expressão parecem mais fracos? Paulo não está falando de membros deficientes, incapacitados de fazer seu trabalho. Não. Ele está falando que, do ponto de vista físico, alguns membros parecem mais fracos. Pensem num irmão idoso ou doente que não pode mais fazer tudo o que fazia antes. Isso quer dizer que ele não está cumprindo sua função ou que ele não é mais útil para Jeová? De maneira alguma. Ele parece mais fraco. Mas a gente sabe como a organização de Jeová funciona e somos muito gratos por isso. Vamos ler o versículo 23. E as partes do corpo que consideramos menos honrosas, nós cercamos de maior honra. Assim, as nossas partes menos atraentes são tratadas com mais decência. É assim que a organização de Jeová funciona. O versículo 24 diz: ao passo que as nossas partes atraentes não precisam desse cuidado, mas Deus formou o corpo desse modo, dando maior honra à parte que dela precisava. Então, não existe divisão no corpo. Existe cooperação. Não temos membros que desprezam os outros membros por causa das suas fragilidades ou circunstâncias limitadas.
Por isso, o versículo 25 diz: para que não houvesse divisão no corpo, mas para que os membros tivessem o mesmo cuidado uns com os outros. Como isso funciona na prática? Como Jeová dirige sua organização? Paulo explica isso de uma maneira muito bonita em Efésios 4,16. Antes um pouco, no versículo 15, ele diz: cresçamos em todas as coisas por amor, em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Cristo Jesus é a cabeça. Diferente das organizações do mundo, nós não temos uma estrutura piramidal. Jesus disse: seu líder é um só. A primeira parte do versículo 16 explica como Jeová organiza seu povo. Por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, todo o corpo é harmoniosamente unido e coordenado mediante as juntas que suprem o que é necessário. Então, está harmoniosamente unido. É como a nossa mão. Os dedos estão unidos à palma. A palma está unida ao pulso. Então, como diz o texto, cada membro coopera com o outro porque eles foram projetados por Jeová para funcionarem assim. É isso que Jeová Deus faz. Continuando, a segunda parte do versículo diz que precisamos suprir o que é necessário. Então ele diz: quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo em amor. Então, o que cada um de nós tem de fazer? Temos de cumprir o nosso papel, suprir o que é necessário. Jesus ilustrou isso muito bem em João 13. Ali fala da ocasião em que ele lavou os pés dos discípulos. Vamos ler João 13, versículos 12 a 15. Jesus explica por que ele fez aquilo. Diz: então, depois de lavar os pés deles e pôr a sua capa, ele se recostou novamente à mesa e lhes disse: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de instrutor e senhor, e estão certos, pois eu sou o mesmo. Portanto, se eu, o senhor e instrutor, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Pois estabeleci o modelo para vocês, a fim de que, assim como eu lhes fiz, vocês também façam. Imaginem a cena. Jesus, o cabeça da congregação, ajoelhado, lavando os pés de seus discípulos e pedindo para eles seguirem o seu exemplo. Conseguem ver o objetivo disso? Cada um de nós se encaixa na organização de Deus. Todos nós temos uma função. A linda função de servir uns aos outros de acordo com a necessidade. Conforme diz a parte final do versículo 16 de Efésios, isso contribui para o desenvolvimento do corpo à medida que edifica a si mesmo em amor. Jeová tem ajuntado seu povo de maneira maravilhosa. Ele vai conduzir essa organização de pessoas até o novo mundo, onde receberemos bênçãos maravilhosas. Mas, já agora, todos nós podemos cooperar e trabalhar juntos em amor e união. Desse modo, não importa se somos mais fortes ou mais fracos do ponto de vista físico, isso não importa. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo.